Boa noite a todos, a todas e a todos. Estamos aqui hoje, para fazer o nosso segundo encontro do ciclo de lives da Unitrabalho. Sejam todos bem-vindos. E hoje o nosso tema será Economia Solidária, Surgimento, Evolução e o Estado Atual. Nós atrasamos um pouco, queria pedir desculpas, estamos com os problemas técnicos na transmissão pelo Face, então a gente estava esperando o pessoal do Face migrar aqui para o YouTube. Então, hoje temos a professora Mara, do Departamento de Economia, que vai falar sobre esse tema, para conhecermos um pouco mais sobre esse jeito de trabalhar. Economia solidária, outra economia acontece. Esse era o tema de uma campanha nacional de divulgação e mobilização feita pela Secretaria Nacional de Economia Solidária em 2007. Por que eu quis trazer essa afirmação? Por quê? Porque ela já acontece, já acontecia em 2007, hoje já passados 13 anos, ela já existe, ela já acontece. Mas o que acontece? Ela continua sendo invisibilizada. Quando você fala em economia solidária, poucas pessoas sabem do que se trata e conhecem experiências nessa área. E, apesar disso, hoje ela já representa 3% do PIB nacional. Então, o porquê dessa invisibilização, um pouquinho dessa história, dos temas atuais, de como está na atualidade a economia solidária, é que a professora Mara vai falar, vai conversar conosco sobre isso hoje. Tem o professor Weiner, ele dizia que economia solidária é um oxímoro. Oxímoro é, na língua portuguesa, uma figura que combina duas palavras que são de sentidos opostos. Então, ele falava como que economia pode estar junto com solidariedade. São duas coisas incompatíveis, era o argumento dele. Economia pressupõe a lei do mais forte, vence quem tem mais força, quem tem mais poder. Como isso pode ser compatível com solidariedade? Mas isso é uma economia que nós estamos acostumados, não é a economia. A Mara sempre chama atenção para isso, que não é economia. Nós temos um sistema atual econômico que é assim, não é a economia que é assim, nesses termos de não ser solidária, nessa luta de ser o mais forte. Então, nós acreditamos, sim, que é uma economia possível, mas com base em outros princípios. Ela já acontece no cotidianamente e é sobre isso que vamos falar. Queria avisar, quem tiver perguntas, no chat escreve pergunta, tá? E logo em seguida põe a pergunta que depois a Mara responderá. E outra coisa que gostaria de pedir que todos preenchessem o link que será disponibilizado durante o evento, o link de presença, tá? O pessoal dos bastidores aí, hora que for disponibilizar, eu aviso, mas gostaria que todos preenchessem e mandassem, porque é através dele que vai ser nosso controle de presença. E só para acabar, antes de passar para a Mara, eu gostaria de lembrar de uma letra de música do Titãs, que todo mundo deve conhecer, que é Enquanto Houver Sol. Então, quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Passo a palavra para a professora Mara. Boa noite a todos. Obrigada, Maria Terezinha. É uma satisfação poder estar aqui hoje, nesse segundo encontro sobre as lives, que a gente está promovendo da incubadora Unitrabalho. E depois de uma apresentação dessa, fica até difícil falar, A voz meio embarga e vamos tentar. O nosso tema hoje é bastante sugestivo, É falar sobre a economia solidária, É um tema bastante amplo e eu tentei fazer um recorte, para não ser muito cansativo
e devido também, né, à minha formação, eu sou da economia, tem alguns dados, né, alguns indicadores para o pessoal se situar um pouquinho, né, como é que é o cenário hoje, né, da economia solidária no Brasil, né. Então, para isso eu fiz uma apresentação, preparei uma apresentação, para vocês não tenham que ficar olhando só para mim, né, vocês olhem para a apresentação, fica mais bacana. Vou tentar compartilhar aqui, vamos ver se vai dar certo aqui. Não sou muito hábil nessas coisas, estou aprendendo, né, mas vamos lá. Tudo bem? Deu certinho? Posso ir adiante, então? Pode, tá certinho. Vamos lá, então. Bom, então, né, o tema é economia solidária, surgimento, evolução e estado atual. Vou tentar falar um pouquinho, né, sobre tudo isso. É muita coisa, mas vou tentar, né, falar um pouquinho, né. Bom, a economia solidária, né, quando que ela surgiu? Para além de datas e etc., eu vou tentar contextualizar, né? Então, a economia solidária, ela nasce da luta dos trabalhadores contra a exploração do trabalho humano, né? E como alternativa ao modo capitalista de organizar as relações sociais. Isso quer dizer o quê? Né? Isso quer dizer, principalmente, né, que com a primeira revolução industrial, o trabalho artesanal, né, ele passa a ser substituído. E os trabalhadores, então, eles passam a ser trabalhadores assalariados que são cada vez mais explorados, né? Explorados na intensidade da jornada de trabalho e nas diversas formas, né? Inclusive como a exploração do trabalho infantil, né? Por exemplo. E isso vai se agravando, né? Com o tempo. Na busca, né, de uma produção cada vez maior, né, se buscava, né, os grandes industriais buscavam uma exploração cada vez maior do trabalho. E os trabalhadores, né, vão até um certo ponto, né, e se revoltam com isso, né, e começam a lutar pelos seus direitos. E aí surgem os grandes movimentos, né, por um lado o movimento sindical, né, que passa a questionar essa exploração e lutar por melhores condições de trabalho, né, e por outro lado o trabalho cooperativo, né, que também vai ter um expoente, né, muito grande, com Robert Owen, né, que é o grande nome do cooperativismo, né, mas além disso, né, então ela surge dessa luta, mas como que a gente pode caracterizar, né, definir a economia solidária, né? Uma definição bastante ampla, né, é um conjunto de atividades econômicas que vai desde a produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores, sobre a forma coletiva e autogestionária. Então, perceba, é a cadeia como um todo, né, começando lá no processo de produção, indo até a distribuição, consumo e até as finanças, né, hoje essa é uma questão bastante importante, né, as finanças solidárias, que se organizam de forma solidária, né, e não competitiva, né, essa é a grande diferença, né, pelos trabalhadores, né, e ela é autogestionada. Esse é o principal mote da economia solidária, né, a autogestão. É o primeiro princípio da economia solidária. Eu vou falar um pouquinho a respeito dos princípios da economia solidária mais à frente, né? Mas é o primeiro princípio da economia solidária, a autogestão. Ou seja, os próprios trabalhadores é que vão gerir aquele empreendimento, né? Aquele negócio, né? Então, o que a gente tem, né? Hoje, no mundo, né? A gente tem o conceito de economia solidária. Ele é muito utilizado, né? Porém, ele tem significados diferentes, né? Em diversos países, em diversas épocas, né? Então, o significado dela muda. Mas o que tem que estar em comum, né? Independentemente do tempo ou do espaço? Na economia solidária, a solidariedade, ela é
contrastante ao individualismo competitivo, né? Então, é essa diferença que tem que estar expressa nesse conceito de economia solidária, né? Então, quando a professora Maria Terezinha disse, né, que, olha, economia e solidária não são termos que se unem, né? É porque todo mundo pensa na economia como modo de produção capitalista, né, que prevê a competição, né, porque a base é o lucro, né, a busca pelo lucro. Então, a competição, alguém tem sempre que perder para que outro ganhe, né, e na economia solidária não é isso que a gente visa, né, na economia solidária todos podem ganhar, né, esse é o mote maior, né. Bom, e aí, como a gente já viu, né, na semana passada com a professora Mônica, os empreendimentos econômicos solidários, né, que é assim que nós denominamos, né, quem atua dentro da economia solidária, os empreendimentos econômicos solidários, eles podem se caracterizar tanto no meio rural quanto no meio urbano, né, e a gente viu também com ela que existem vários exemplos, né, no meio rural, por exemplo, pequenos agricultores, né, geralmente agricultores familiares, assentados da reforma agrária, né, geralmente são os nichos que trabalham com a economia solidária. E no meio urbano, da mesma forma, né, outros exemplos, como os artesãos, né, as cooperativas de materiais recicláveis, né, então a gente tem diversos arranjos aí, né, que trabalham a economia solidária. Mas o que caracteriza também essas pessoas que atuam na economia solidária? Que são geralmente pessoas que estão à margem do mercado formal de trabalho, né? São pessoas que não encontram mais colocação no mercado formal de trabalho e encontram na economia solidária uma forma de obtenção de renda, né, então de sobreviver, né, e de se libertar, né, dentro da economia solidária, porque a gente vai ver que é um conceito, né, bastante amplo, né, e que prega, que tem alguns princípios, né, que são bastante importantes, mas é uma característica, né, a maioria das pessoas que estão vinculadas à economia solidária são trabalhadores de baixa renda, né, e excluídos do mercado formal de trabalho, né, desempregados na sua maioria. Aqui os 10 princípios, né, que eu falei para vocês que a gente ia falar um pouquinho, né, vocês vão perceber que, embora sejam 10 princípios, né, eles são muito interrelacionados, né, mas eu vou tentar resumir um pouquinho de cada um deles, né. O primeiro, né, a autogestão. O que é a autogestão, né? Como eu falei anteriormente, né, na autogestão, os trabalhadores, eles já não estão mais subordinados a um patrão, né, como a gente tem, né, no modo capitalista, né, a gente tem os detentores dos meios de produção e os detentores da força de trabalho, né, e os trabalhadores são subordinados, então, aos detentores dos meios de produção. Na economia solidária, os meios de produção são comuns, né? Todos são donos dos meios de produção e todos são donos da força de trabalho, né? Então, não há mais subordinação. E o mais importante, né? Como todos são donos, né? E pertencem àquele empreendimento, as decisões são tomadas coletivamente, né? Então, todos opinam a respeito do rumo, né, que esse empreendimento vai tomar, né. O segundo princípio é a democracia. O que isso quer dizer, né, que todos que compõem um empreendimento econômico solidário, né, todas as pessoas desse empreendimento têm direito à voz e a voto, indistintamente, né, então todos que fazem parte devem ser ouvidos e têm direito de opinar e de votar, né, nas decisões democráticas, né. O terceiro princípio é a cooperação. É aquilo que eu já falei anteriormente, né? Na economia solidária, a gente prima pela cooperação e não pela competição, né? Então, tudo que é feito, né, dentro do empreendimento econômico solidário é feito através da cooperação, né? A cooperação, ela deve prevalecer e nunca a competição. O quarto princípio, ele fala da centralidade do ser humano. E o que é isso, né? Na economia solidária, a gente olha muito as pessoas, né? Como que as pessoas são importantes, né? Então, o que é mais importante na economia solidária? O ser humano,
né, e não o resultado econômico que o empreendimento vai dar, né? É muito mais importante que as pessoas que trabalham dentro daquele empreendimento econômico solidário, elas tenham qualidade de vida, elas estejam bem, saudáveis, né? Isso vale muito mais do que o resultado econômico desse empreendimento, né? O quanto esse empreendimento vai ter de sobras, né? O quinto princípio valoriza a valorização da diversidade. Isso é muito importante, né? Na economia solidária, a gente prima pela diversidade, né? No passado aí, né, a gente tinha essa questão da inserção, da importância, né, cada vez maior da mulher, né, porque a mulher, ela não tinha uma participação tão ativa na economia solidária, né, os empreendimentos eram majoritariamente de homens, vocês vão ter esses dados aqui um pouquinho mais para frente na minha apresentação. Então, se incentivava muito a participação da mulher, né, mas essa diversidade, ela é da forma mais ampla possível, né, a gente não está falando somente de gênero, né, a economia solidária, ela valoriza a diversidade, não tendo discriminação de qualquer forma, né, seja ela de gênero, de crença, de raça, de opção sexual, todos são abraçados pela economia solidária indistintamente. O sexto princípio fala da emancipação, né? Por quê? Porque a economia solidária, ela desenvolve estratégias à economia de mercado, né? E quando as pessoas conseguem se inserir, né, nessas estratégias e atuar no mercado da forma cooperativa, elas conseguem se emancipar e se libertar, né? É uma coisa que é princípio também, né, para a economia solidária. Está muito relacionada à questão da centralidade do ser humano, né? O sétimo princípio é a valorização do saber local. E isso diz respeito, né, aos saberes locais, aos saberes populares, né, de valorizar isso. Por quê? Porque eles têm uma importância muito grande na cultura local, né? Eles são fundamentais para o desenvolvimento das tecnologias populares, né? Então, a gente precisa valorizar isso sempre. E tem uma relação direta, né, com o oitavo princípio, que é a valorização da aprendizagem, né? Quando a gente fala na valorização da aprendizagem, né, é importante na construção da economia solidária essa valorização. Por quê? Porque ocorre uma simbiose, né, entre o conhecimento científico e o conhecimento popular, né? Então, essa troca, né, de conhecimento valoriza o processo de aprendizagem, né? Por isso que a gente, né, das incubadoras, né, a gente mais aprende do que ensina, né? Porque embora a gente tenha um conhecimento científico, ele não é tudo, né? Então, nos empreendimentos econômicos solidários, a gente valoriza muito o saber local, né? É claro que a gente pode agregar com aquilo que a gente tem de conhecimento aqui dentro, né, mas a gente aprende muito também, e isso é muito importante, né. O nono princípio fala sobre a justiça social, e a justiça social, ela deve acontecer em todo o processo, né, desde a produção, a comercialização, o consumo, o próprio financiamento, né. Por quê? Porque se você promove a justiça social em toda a cadeia, né, você promove uma justa distribuição da riqueza socialmente produzida. E quando isso acontece, a gente tende a eliminar as desigualdades, ou pelo menos minimizá-las, né? E esse também é um dos objetivos, né, da economia solidária, através da justiça social, você não ter desigualdades tão gritantes, né, tão sérias como, por exemplo, a gente tem no nosso país hoje, né. E o 10º princípio, e não menos importante, né, é o cuidado com o meio ambiente. Isso é uma responsabilidade, né, que todos nós devemos ter, né, com as gerações futuras, né. O desenvolvimento ecologicamente sustentável é buscado, né, pela economia solidária. E como? Por exemplo, nos empreendimentos do meio rural, né, quando se trabalha com agricultura orgânica, com agricultura agroecológica, né, que não prejudica o meio ambiente, que preserva
né, que traz essa produção de alimentos de forma sustentável. Quando a gente está falando do meio urbano, né, a gente trabalha, um maior exemplo, né, as cooperativas de materiais recicláveis, que tornam aquilo que é lixo não sendo mais lixo, né, aquilo retorna para o processo produtivo, então é, né, de suma importância. No artesanato, por exemplo, a gente tem muitos artesãos que trabalham com reaproveitamento de materiais, né, dos mais diversos possíveis, né, então o cuidado com o meio ambiente é um dos princípios da economia solidária também, né, então de forma bem geral, né, tentei sistematizar aqui os 10 princípios da economia solidária e mostrar o quão imbricados eles estão, né. Ok, então a gente já tem o conceito, a gente já tem os princípios da economia solidária, e como que esses empreendimentos, né, eles se organizam? Qual é a forma de organização desses empreendimentos? Geralmente, eles começam com grupos informais, né? De que forma? Através das semelhanças, né? Das afinidades, talvez num processo produtivo, né? Ou na aquisição de uma matéria-prima, né? Então, eles se juntam informalmente e passam a cooperar, né? E passam a cooperar tanto na produção ou na comercialização, enfim, né? E a gente sempre busca que esses empreendimentos se formalizem, né? E hoje na economia solidária a gente tem duas formas básicas de organização, que são as associações e as cooperativas, né? E o que é cada uma delas, né? O que difere? Bem, as associações, por definição, né, é uma união de pessoas para fins não econômicos. E ela é regida pelo Código Civil, né, especificamente no artigo 53. E as cooperativas caracteriza-se como sociedade civil com fins econômicos, e é regida pela Lei 5.764 de 1971. E aí, né, disse e não disse nada. Então, vamos tentar esclarecer. As associações, elas não têm como finalidade, como fim, né, o consumidor, né? Então, elas são pessoas que se unem para determinada atividade, mas o objetivo final não é a comercialização, né? O objetivo final não é levar um produto ao consumidor final. Ok? E as cooperativas não, né? As cooperativas podem ter essa finalidade. Então, a comercialização, o consumidor final, pode ser o objetivo da cooperativa, né? Então, são as duas formas básicas que a gente tem de organização, de formalização dos empreendimentos econômicos solidários hoje. Bom, e no Brasil, né? Como é que a gente tem a economia solidária no Brasil? Bom, a economia solidária no Brasil, ela teve rosto, né, principalmente a partir dos anos de 1980, né, com o segundo choque do petróleo, né, o Brasil entrou numa crise muito grande, né, tanto é que a gente conhece a década de 80 como a década perdida, né, por quê? Porque o Brasil passou a ter altas taxas de inflação e um desemprego muito grande. Né? Então, de novo, né, o desemprego acaba levando as pessoas para a economia solidária, né? E depois, na década de 90, né, com a onda do neoliberalismo e a abertura indiscriminada dos mercados do Brasil, né, para os mercados internacionais, o desemprego se agrava ainda mais, né? E a economia solidária, então, ela começa a se fortalecer, né? E uma das formas, né, que a economia solidária toma é a cooperativa de trabalho, né? Como? Principalmente de empresas falidas, né? Fábricas que iam à falência e que eram recuperadas por uma cooperativa, né, dos seus próprios trabalhadores. O exemplo clássico que a gente tem é a fábrica de fogões Varig, né, bastante antiga, ela entra em falência no início dos anos 80, né, e logo na sequência, então, a massa falida é transferida para a cooperativa de trabalhadores dessa própria fábrica. E eles conseguem recuperar a fábrica e ela atua ainda durante um tempo, né, no mercado. Então, as cooperativas de trabalho, né, começam a se intensificar por conta do desemprego, né, que
ocorre, né, de forma muito intensa, né? Então, como alternativa, a economia solidária vem para abraçar esse pessoal que está à margem aí do mercado formal de trabalho. Mas a economia solidária, né, ela é muito maior que isso, né? Ela é uma política, ela pode se tornar uma política pública, né? Devido à sua importância. E aí, um parênteses, né? Essas discussões sobre a economia solidária, né? Como que ela caminha, como ela se solidifica, essas discussões ocorrem nos fóruns, né? Formalmente, né? Elas se dão nos fóruns municipais, regionais, estaduais e culminando lá no Fórum Brasileiro de Economia Solidária, né? E são esses fóruns, né, que vão discutir os rumos, né, que a economia solidária toma. E enquanto política pública, né, ela se torna de fato no início dos anos 2000, né, mais especificamente em 2003, com a ascensão de um governo dito de esquerda, né, foi criado a Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, então, no início do primeiro governo Lula, cria-se a Senais, que estava vinculada diretamente ao Ministério do Trabalho e do Emprego. E isso foi uma conquista muito grande, né? Uma secretaria, né? Não é nenhum ministério, mas é uma secretaria que está vinculada diretamente ao Ministério do Trabalho, né? Onde a atuação da economia solidária é premente, né? E ela passa a ser, então, uma política pública, né? E tanto que em 2004, a secretaria, a Senais, ela começa a contar com um orçamento próprio. É claro que esse orçamento é muito pequeno, né? Ele representava menos de 1% do orçamento do Ministério do Trabalho. Então, em termos de recursos, né, era muito pequeno. Mas ela já passa a contar com esse orçamento para poder promover, né, os programas ligados à economia solidária. E esse orçamento, então, ele começa a fazer parte dos planos plurianuais, né, do Brasil, né, da federação. Então, já no PPA de 2004, 2007, a Senais já conta com recursos, né. Aí no PPA seguinte, né, de 2008, 2009, o orçamento da Senais cresce, né, isso é muito bom, né, olha, o orçamento aumentou, cresce em torno de 22%, né? No PPA seguinte, de 2012 e 2015, ocorre uma redução, né, real, né, do orçamento da secretaria. E aí ocorre um problema também, né, porque quase a metade do orçamento destinado a Senais é vinculado aos programas ligados às cooperativas de materiais recicláveis, né, devido à aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, em 2010, que passa a vigorar. Então, grande parte dos recursos da Senais vão atender, né, essa demanda, né, específica. E, por fim, né, o PPA de 2016, 2019, o orçamento da Senais, ele tem uma redução drástica, né, tem uma queda, um corte de mais de aproximadamente 70%, né, comparativamente ao PPA anterior, né. Então, essas informações estão mais ou menos condensadas nessa tabelinha aqui, né, em que constam os valores efetivos, né? Então, como eu falei, no PPA de 2004, 2007, a dotação orçamentária era de quase 43 milhões de reais. E aí, uma coisa bastante importante da gente se atentar, né? Essa foi a dotação orçamentária, 42 milhões e 700 mil reais para a Senais, né? A Secretaria de Economia Solidária. Mas o que foi de fato liquidado, né? O quanto de fato se gastou desse recurso? Aproximadamente 80% só, né, desse recurso, ou seja, em torno de 34 milhões de reais foi de fato liquidado. E foi o percentual, né, melhor que a gente teve de execução orçamentária entre os 4 PPAs, né? Porque aí no PPA de 2008, 2011, essa dotação orçamentária ela sobe para quase 70 milhões de reais, mas se executa
apenas 30 milhões, né? Ou seja, 43% do total inicial só é que de fato é gasto. E isso vai se repetindo, né? No PPA de 2012, 2015 e no 2016, 2019. Esses valores que estão aqui, né, da execução orçamentária e do valor liquidado, não são os valores finais, né? Porque quando dessa pesquisa, o ano, né, de 2019 não tinha sido fechado. Refazendo esses cálculos, depois de finalizado o ano de 2019, né, na liquidação dos valores, esse índice aqui, ele cai para em torno de 19%, né, então a gente tem que, embora tenha tido ganhos, né, em termos de dotação orçamentária, o que foi gasto mesmo, né, proporcionalmente a essa dotação, foi caindo, né, então os recursos não foram, de fato, empregados dentro dos programas da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Mas teve um ganho bastante importante, né, que vale a pena a gente falar, e que foi a criação do Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária, o SIES. Por quê? Foi necessário criar esse Sistema Nacional de Informações? Porque, como a professora Maria Terezinha disse, né, a economia solidária, ela era invisível, né? Ninguém conseguia enxergar a economia solidária até pela falta de dados, né? Então, na economia, a gente tem os censos, né? Então, a gente tem o censo agropecuário, o censo demográfico, né? Que são os dados que a gente tem, né, de forma agregada. E na economia solidária, a gente não tinha esse censo, né? Então, com a criação do CIE, foi possível começar a organizar essas informações, né, coletar e organizar essas informações. Então, já em 2004, veja, em 2003 foi criada a secretaria e em 2004, então, já se cria esse Sistema Nacional de Informações, né, que passa a fazer o levantamento desses dados da economia solidária no Brasil inteiro, né, e como resultado, em 2007, ele divulga o primeiro, que a gente chama de mapeamento, né, que seria esse censo, né, e em 2013, então, é divulgado o segundo mapeamento. Bom, esses mapeamentos, eles mostram um pouquinho do retrato, né, da economia solidária, e aqui eu vou trazer algumas informações, né, que eu coletei em cada um desses mapeamentos, para a gente poder caracterizar algumas coisas, né? Então, por exemplo, no primeiro mapeamento, que é o mapeamento de 2007, né, foram identificados no Brasil todo quase 15 mil empreendimentos econômicos solidários, né, 14.954 empreendimentos, para ser mais exata. E eles estavam distribuídos dessa forma, né? Olha, 44% do total estavam na região Nordeste, 17% na região Sul, 14% no Sudeste, 13% no Norte e 12% na região Centro-Oeste. E as pessoas que estavam vinculadas a eles, né? Então, para além dessa questão dos números, né, da quantidade de sócios em cada região, eu queria salientar aqui a divisão entre homens e mulheres em cada região. Então, como eu disse, né, lá anteriormente, os empreendimentos eram e ainda são predominantemente de homens, né? Os percentuais ou maiores em todas as regiões são de homens, né? Então, os homens participavam mais do que as mulheres. Salienta-se aqui a grande disparidade da região sul, né? No primeiro mapeamento, 71% dos sócios eram homens e apenas 29% mulheres. Então, a necessidade, né, da diversidade, né, era importante, né, estimular a feminina, né, da mulher, era necessária, né, dados esses percentuais aqui. Aqui a gente tem a área de atuação, né, por macro-região, então a gente pode verificar que, né, nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte prevaleciam os empreendimentos do meio rural, né, e no Sudeste e no Sul os empreendimentos do meio urbano. Como que eles se organizavam, né, e aí a gente tem outra questão bastante importante aqui. Nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, prevaleciam as associações, olha, em larga maioria, né, em todas as três regiões, o que prevaleciam eram as associações.
E nas regiões Sudeste e Sul prevaleciam os grupos informais. Nossa, né, à primeira vista é uma coisa que surpreende, né? Como é que nas regiões ditas mais desenvolvidas, né, que as regiões Sudeste e Sul, não existe formalização desses empreendimentos, né? E mais, né, como que as cooperativas, né, que eu disse lá atrás, que tem como objetivo o consumidor final, né, e portanto, então, o fortalecimento desse desenvolvimento local, elas não são prevalentes em nenhuma das regiões, né? Tem uma explicação para tudo isso, né? A formalização, ela não é simples no nosso país, né? Ela é burocrática e é cara, né? Então, lembrem-se, né? Quem compõe esses empreendimentos são pessoas que geralmente estão desempregadas, né? Que vão formar um empreendimento de economia solidária, cujos recursos são escassos, muito escassos, né? Eles não têm tantos recursos assim, e por isso da informalidade, né? Da não formalização. Sobretudo, as cooperativas, porque formalizar uma cooperativa, além de ser mais burocrático, é mais caro também, né? Então, não é, porque exige registro na junta comercial, enfim, então é uma coisa que demanda, além de mais tempo, mais dinheiro também, né? Então, não é de se espantar que a gente tenha mais grupos informais aqui nessas regiões. Bom, aqui a gente tem os diversos motivos, né, que foram elencados, né, para que os empreendimentos surgissem, né, em todas as regiões. E o que a gente pode ver, né, é que as que têm maior incidência, né, as motivações maiores, independentemente da região, são as alternativas ao desemprego, né, aquilo que eu já coloquei anteriormente, né, então as pessoas que estão à margem do mercado formal de trabalho buscam a economia solidária, uma fonte complementar de renda, né, então talvez as pessoas já tenham um vínculo empregatício, mas buscam na economia solidária uma complementação de renda. E obter maiores ganhos, né, embora seja do mapeamento, esse termo lucros aqui, mas eu não concordo muito com ele, não, né, e depois atividades coletivas, né, atividades onde todos são donos, né, então os princípios da economia solidária também estão abarcados aqui nessas motivações para a criação desses empreendimentos, né. Aqui a gente tem a dimensão da atividade econômica e a gente pode verificar que, com exceção da região centro-oeste, em todas as outras 4 regiões brasileiras, o que prevalece? Prevalece a venda aos revendedores e atacadistas, ou seja, tudo aquilo que é produzido no empreendimento não é destinado ao consumidor final, né, de forma direta, ele tem um atravessador ali. Isso foi um grande problema, né, para que pudesse ser trabalhado isso, né, com o passar do tempo ali, principalmente com as entidades que apoiam esses empreendimentos solidários, né. Somente na região centro-oeste é que essa venda direta ao consumidor aqui era prevalente, embora uma diferença bem pequena aqui com a venda aos revendedores ali, né. E os resultados financeiros, né? Todo mundo pode pensar, olha, mas então essa conversa de empreendimento econômico solidário não dá resultado nenhum, né? Como é que um empreendimento se mantém? E aqui a gente tem, né, por região, né, qual é a prevalência, né, em todas não, de novo, né, a exceção da região centro-oeste, nordeste, norte, sudeste e sul, os empreendimentos apresentaram sobra, né? Isso significa o quê? Que ele deu conta de pagar todas as despesas dele, né, com aquilo que ele teve de receita, e ainda teve sobra, né, que foi destinada aos componentes, né, do empreendimento, né? E somente na região centro-oeste, então, que a prevalência é de empreendimentos que conseguiram apenas pagar as despesas e não obtiveram sobras, embora a diferença não é tão significativa assim, né, entre um e outro. Ok? Então, é viável sim, né? Eles conseguem se sustentar. Mas quais são as principais dificuldades desses empreendimentos? E aí, né, indistintamente, em todas as regiões, a principal dificuldade apresentada foi a comercialização,
né? A comercialização daquilo que é produzido é sempre uma dificuldade, né, para os empreendimentos econômicos solidários, né? Encontram diversas barreiras, né? Por isso o apoio na comercialização é muito importante, né? E ele é seguido de perto em algumas regiões, né, principalmente na região Nordeste, do crédito, né, porque empreendimento econômico solidário é composto geralmente de pessoas que têm pouca renda e nenhum banco, né, comercial vai querer emprestar dinheiro para quem não tem garantias, né, então o crédito também é um gargalo dentro da economia solidária. Bom, e o segundo mapeamento? Eu disse que o segundo mapeamento foi divulgado lá em 2013, né? O que ele trouxe de novidade? Então, tentando comparar com as informações que eu falei até agora, né? Então, o total de empreendimentos, né, aumentou no Brasil como um todo, ele saiu lá de 14.900 e pouco, foi para 19.708 empreendimentos, então ele teve um acréscimo de aproximadamente 32%, né, no total de empreendimentos. E a gente vê que não houve muita alteração percentual entre as regiões, né? Uma diminuiu um pouquinho, outra aumentou um pouquinho, mas mais ou menos prevaleceu aquilo que já era no primeiro mapeamento. Aí aqui sim, né? Essa é uma mudança importante de se dizer, né? De novo, né? Para além da quantidade de sócios, que está muito proporcional ao número de empreendimentos, né, que a gente tem em cada região, a gente tem uma mudança na composição, né, desses sócios entre homens e mulheres, né? Lembram-se lá no primeiro mapeamento que eu falei, olha, da região sul é a mais dispar, né, entre homens e mulheres, era um total de 71% de homens, esse percentual cai para 66%, e as mulheres que eram apenas 29% passam para 34%, na região sul. E a gente consegue perceber que em todas as regiões, né, houve um acréscimo de mulheres participantes desses empreendimentos, né, sócias desses empreendimentos. Então, um dos princípios da economia solidária a gente vê realizado aqui, né, nesse segundo mapeamento. A mulher conseguiu se inserir mais na economia solidária, né, isso muito bom, muito gratificante. Ainda, né, no segundo empreendimento prevalecem as mesmas áreas de atuação, né, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, ainda prevalecem os empreendimentos rurais, e no Sudeste os empreendimentos urbanos, e na região Sul agora uma distribuição equânime, né, entre os empreendimentos rurais e urbanos, né, não há muita distinção. Como que eles se organizam? Também não há alteração do primeiro mapeamento para o segundo, né, as associações prevalecem no Centro-Oeste, no Nordeste e no Norte, no Sudeste e no Sul ainda os grupos informais é que prevalecem, né? As motivações, né, para a criação dos empreendimentos continuam sendo as mesmas, né, então as mais citadas, né, alternativa ao desemprego, obtenção de maiores ganhos, complementação de renda e atividade coletiva, então também não há grandes alterações do primeiro para o segundo mapeamento. Agora, aqui sim, né, o destino da produção, né, quando a gente viu lá no primeiro mapeamento, com exceção da região Centro-Oeste, né, as demais regiões, elas destinavam a produção para atacadistas, para revendedores e não para o consumidor final, né, fortalecendo esses circuitos curtos de comercialização, né, que era um problema, né, então isso mudou no segundo mapeamento, né, todas as regiões, né, agora não só mais o Centro-Oeste, como no primeiro mapeamento, mas todas as regiões agora têm como destino principal, né, da produção o consumidor final. Então, essa comercialização, ela foi fortalecida nesse circuito curto ali, né, promovendo um desenvolvimento local melhor, né. A renda, né, a renda obtida pela comercialização desses produtos, né, pelos sócios dos empreendimentos, ela é ou uma fonte principal de renda, né, e isso acontece nas regiões Norte e Sudeste, é a fonte principal de renda, e nas demais regiões ela é uma fonte complementar importante, né, de renda para esses empreendimentos.
E aí, então, termina a comparação, né, do primeiro com o segundo mapeamento, né, que esses são os dados oficiais, né, que a gente tem da economia solidária no Brasil como um todo. E aí alguém poderia falar, mas 2013 já tem um tempo, né, a gente não tem mais nada, né, de dados da economia solidária consolidado, né, no Brasil como um todo. A gente tem iniciativas de levantamentos em alguns estados, né, mas no Brasil como um todo, consolidado, a gente não tem mais, e não tem porquê, né, é isso que eu vou tentar falar aqui agora. Como eu disse anteriormente, né, a economia solidária, ela se tornou uma política pública, né, lá no início dos anos 2000, e embora ela tivesse diminuição no seu orçamento, ela ainda, né, continuou enquanto uma política com recursos, né, durante um período. E aí ela começa a mudar no ano de 2015, já no segundo governo da Dilma, né? Por quê? Porque a presidente ela funde o Ministério do Trabalho ao Ministério da Previdência Social, né, no ano de 2015. E embora a Senais ela tenha se mantido enquanto secretaria, houve uma alteração na dinâmica de gestão dos projetos que estavam vinculados à Senais, né? Então isso abalou, né, as estruturas, né, da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Isso mexeu com as estruturas da Senais, né? E não foi bom. No ano seguinte, ocorre o impeachment, né? E com o impeachment da Dilma e a posse do Temer, ele desvincula os ministérios novamente, né? Ele separa o Ministério do Trabalho do Ministério da Previdência Social, mas, para além disso, né, ele faz uma grande reformulação na equipe gestora. E é quando a Secretaria, né, Nacional de Economia Solidária, a Senais, ela deixa de ser uma secretaria e passa a ser uma subsecretaria ligada ao gabinete do ministro do Trabalho, né? E nessa mudança, então, né, quando a Senais passa a ser uma subsecretaria, o seu secretário, né, que atuou desde o início, né, desde a criação da Senais, lá em 2003, até esse ano, até 2016, que foi o nosso saudoso Paul Singer, né, o nosso expoente de economia solidária no Brasil, ele deixa a secretaria. Os novos gestores, né, eles não tinham essa vivência na economia solidária. Então, a gestão dessa subsecretaria passa a ser muito difícil, né, porque as pessoas não entendem, né, muito bem o funcionamento daquilo, e não houve um período de transição, né, houve uma ruptura muito grande, né, naquele momento. Mas nada está tão ruim que não possa piorar, né? Em 2019, ocorre a extinção do Ministério do Trabalho, né, pelo novo presidente. E a Senais, então, ela deixa de existir, né, ela já não existe mais nem enquanto subsecretaria, ela se transforma naquilo que se chama departamento que está ligado ao Ministério da Cidadania, né? E dentro do Ministério da Cidadania, ela ficou subordinada à Secretaria de Inclusão Social e Produtiva Urbana. Bom, mas inclusão social e produtiva urbana agrega quem? Agregam os empreendimentos do meio urbano, né? Então, as cooperativas, né, de materiais recicláveis, principalmente, né, estão vinculadas ali. E o setor rural? O setor rural, ele fica vinculado ao Ministério da Agricultura e subordinado à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. Isso representa uma cisão, né, muito grande dentro da economia solidária, que quem trabalha com a economia solidária não consegue enxergar, né, porque a economia solidária, ela não é feita de rupturas, né, ela é feita de cooperação, de agregar, né, de juntar, de estar junto. Então, romper, né, separar, né, os empreendimentos rurais dos empreendimentos urbanos foi uma perda, né, muito grande para a economia solidária como um todo, né. E aí, então, agora, para terminar, vou falar um pouquinho a respeito da legislação, né, a gente tem
eu disse que a economia solidária se tornou uma política pública, né, e há necessidade de regulamentação dessas políticas, né, através das leis. E como eu disse, né, os fóruns, né, em última instância o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, né, ele já gestava essa lei, né, da economia solidária há algum tempo. E em 2012, né, uma equipe de deputados, né, encampou essa ideia, né, da Política Nacional de Economia Solidária e apresentou um projeto de lei, né, na Câmara dos Deputados, que ficou conhecido como PL 4.685 de 2012, e ele tramitou, né, esse PL tramitou na Câmara dos Deputados de 2012 até 2017, né, sendo que em 8 de novembro de 2017, esse PL, né, que esse projeto de lei que dispõe sobre a economia nacional, sobre a Política Nacional de Economia Solidária, foi aprovado. Nessa mesma data, então, ele segue para o Senado, né, que lá ele se transforma no PL 137 de 2017, e ele vai ser aprovado em plenário no dia 19 de dezembro de 2019, né, então, só que qual é a grande questão? Ele foi modificado, né, ele teve alterações, né, da proposta inicial, tiveram alterações tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Como o Senado alterou, né, ele volta para a Câmara dos Deputados, né, e depois que ele for aprovado novamente na Câmara dos Deputados, ele tem que ir para a sanção presidencial e depois para a publicação no Diário Oficial para, de fato, ter poder de lei, né, mas é importantíssimo, né, que isso aconteça, né, por quê? Porque esse projeto de lei, ele vai regulamentar, né, a política nacional de economia solidária, e a economia solidária, ela é de suma importância, né, é um arranjo social muito importante, né, que tem externalidades positivas muito grandes, né, então, olhar, né, para a economia solidária enquanto uma política pública é fundamental. A gente ainda não tem isso a nível nacional, né, mas a nível estadual, né, a gente teve aqui no Paraná a Lei 19.784, que foi sancionada já pela então governadora em 20 de dezembro de 2018, né, e ela dispõe sobre a política estadual de economia solidária. E ela é muito bonita, né, ela tem 5 eixos de suma importância, né, quais são esses eixos? Primeiro, o eixo educacional, né, ele trata, né, da educação vinculada à economia solidária, do acesso a serviços de finanças solidárias e crédito, volto a chamar a atenção, né, para a importância das finanças solidárias e dos créditos, né, então a economia solidária trata disso também, e é importante a gente olhar com acuidade para esse segmento. Ela trata do fomento à comercialização, consumo responsável e fomenta a comercialização, consumo responsável e cooperação. Ela trata ainda do fomento à recuperação de empresas por trabalhadores organizados em autogestão, que é tal qual o exemplo da fábrica de fogões que eu dei para vocês, e do apoio à pesquisa e desenvolvimento e apropriação adequada de tecnologia, né? Então, são 5 eixos muito importantes que estão na política estadual de economia solidária. E, além disso, ela cria o Sistema Estadual de Economia Solidária e o Conselho Estadual de Economia Solidária, que é um conselho tripartite, né? Ou seja, ele é composto pelo Estado, né, por representantes do Estado, por representantes dos empreendimentos econômicos solidários e por representantes de entidades de apoio. E esse conselho, então, é que vai gestar, né, gerir essa política política estadual de economia solidária. Então, aqui no Paraná, a gente já está numa situação um pouco melhor do que o que a gente tem no nível federal, né, porque essa lei, né, da Política Estadual de Economia Solidária, ela foi publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de janeiro desse ano, de 2020, né, então ela já
E como toda lei, né, depois de 90 dias ela tem que entrar em vigor, né? Só que para ela entrar em vigor também há necessidade de que esse conselho seja constituído, né, tem uma representação legal, e o governo do estado já está se mobilizando para isso, né, fazendo as articulações necessárias, né, para compor esse conselho, para que possa ser implantada, né, de fato, essa política no estado do Paraná. É importante salientar que tanto aqui, né, no estado do Paraná, através da lei, né, que versa sobre a política estadual de economia solidária, quanto na esfera federal, né, sobre o projeto de lei da política nacional de economia solidária, em nenhuma das instâncias estão previstos os fundos, né, de recursos para a economia solidária. Né? Então, nem no Estado, nem na Federação, a gente tem a previsão, dentro da lei, dos recursos que vão subsidiar os programas que estão vinculados à economia solidária. Né? Então, de onde vai vir esse recurso? Nenhuma das leis diz, né, de onde isso vai vir. Né? Ela tem que vir de algum lugar, mas de onde? Então, ela é muito bonita, né, no estado, por exemplo, ela está articulada nesses 5 eixos, muito bons, importantes, mas de onde vem o recurso para isso? Né? É importante, né, que os governos destinem recursos para as políticas de economia solidária. E quando a gente fala que o governo tem que destinar recurso para a economia solidária, a gente não está falando do governo fazer caridade, né, dele destinar recurso, porque economia solidária, coitadinhos. Não, né, primeiro que os recursos, a arrecadação dos governos, seja em qual nível for, vem de onde? Dos impostos que todos nós pagamos, né? Então, ele está destinando recurso de acordo com a arrecadação que ele tem, né? E quem paga isso? Nós, a população, né? Então, a gente tem mais do que direito, né, de solicitar que algumas áreas sejam prioritárias em termos de destinação de recurso, né? E a política de economia solidária, ela tem que deixar de ser uma política de governo, né? Nós vimos que falando em termos de Brasil, né, quando houve a ascensão de um governo dito de esquerda, né, ela tomou corpo, né, essa política de economia solidária, ela foi vista, né, ela foi visualizada pela sociedade, ela contou com recursos, ela caminhou um pouco, né, quando ascende ao poder uma outra ala, né, ela deixa de existir. E a política de economia solidária, ela é para além disso, né? Ela não pode ser uma política de governo A, governo B, direita ou de esquerda. Ela tem que ser uma política de Estado, né? Então, independentemente de quem está no poder, ela deve vigorar. Por quê? Porque ela proporciona muitos ganhos, né, para a sociedade como um todo. Então, é importante a gente fomentar e lutar para que a economia solidária se solidifique cada vez mais. Era isso que eu tinha para falar aqui para vocês hoje. Estou aqui aberta para o diálogo aqui, para a gente poder conversar um pouquinho. Obrigada, Mara. Foi muito bom, né, ter esse panorama desde do começo até hoje, né, e das dificuldades que já enfrentamos, né, porque é sempre uma história, né, de dificuldades e as dificuldades que nós estamos prevendo para o futuro. Eu gostaria de pedir, né, avisar o pessoal, então pode mandar as perguntas pelo chat, a professora Mari irá responder. Né? E lembrando também que já foi colocado o link para preenchimento do formulário de presença, então não se esqueçam de marcar a presença de vocês, né, nesse segundo encontro nosso. Eu tenho aqui, Mara, 2 perguntas que a Carla, a professora Carla, né, que faz parte, enviou para a gente aqui. Tá? Então, vou ler a primeira pergunta dela. Em que medida é possível construir relações de produção baseadas nos princípios de economia solidária numa sociedade fundada na competição, exploração e hierarquia? Ou seja, qual o alcance podemos esperar das práticas de economia solidária na sociedade em que vivemos?
né, porque ela é uma prática de economia solidária, mas ela está dentro, né, de um sistema capitalista, de uma sociedade, né, que é embasada no sistema capitalista. Acho que ela está perguntando isso: qual é o alcance dessas práticas de economia solidária nessa sociedade que vivemos? Bacana, né? É uma pergunta instigante, né? Que acho que passa na cabeça de muita gente, né? Porque como, né, fazer tudo aquilo que são os princípios da economia solidária numa economia capitalista, né? Onde prevalece a competição, onde prevalece a busca incessante do lucro, né? E como que você vai falar, olha, não se preocupa com o lucro, né? Vamos nos preocupar aqui com a produção, né? Com aquilo que gera bem-estar, né? Nos que estão envolvidos. Eu diria assim que, olha, esse sistema de produção, né, eu acho que ele alcança quem quer ser alcançado, né? Por quê? Porque significa você mudar a tua percepção com relação à produção, à comercialização, a consumo, né? É mudar a sua visão de mundo. Não que a economia solidária ela vai extinguir a economia de mercado, não é isso, né? Eu acho que elas podem conviver pacificamente, né? Mas eu acho que quem faz parte de cada uma delas, né, tem que estar muito imbuído, né, dos seus princípios, né, da forma como atua na sociedade, né, e de fato se calcar nesses princípios, né, dessa forma. Então, não é porque eu produzo, né, dentro de um empreendimento econômico solidário que não me dá lucros exorbitantes, né, e que eu não tenho a rentabilidade que um outro lá que está vinculado a um outro negócio que tem lucros muito altos, etc. E tal. Não é porque ele está ganhando que eu vou deixar os princípios, né, aquilo que eu acredito, que eu acho que é o adequado, para poder buscar aquela lucratividade. De novo, né, voltar para a valorização do ser humano, né, do bem comum, né, da cooperação. Então, eu acho que ela tem um alcance, sim, desde que as pessoas se sintam imbuídas disso, né, se queiram, de fato, participar e prosperar, né, fazer com que a economia solidária prospere. Se não houver essa predisposição, né, de fato, ela não vai adiante, não. Não sei se eu respondi, acho que mais ou menos isso. Eu também acho que sim, né? Sempre a gente conversa sobre isso, né? Eu falo que não tem trabalha nesses interstícios, né? Que ficam nesses vazios desse sistema econômico, e aí eu falo que ela tem uma função para a gente, que é mostrar que outro modo de produção é possível, porque é tão arraigada esse modo nosso que parece que não tem outro jeito de trabalhar a não ser desse jeito imposto, né? E acho que a economia solidária vem mexer um pouco com esse sentido. Não, olha, tem um jeito diferente de trabalhar, sim. Né? Todo ano eu levo meus alunos na Copave, meus alunos que fazem psicologia do trabalho, psicologia, né? E escolhem a ênfase psicologia do trabalho. E todo ano, quando eu pergunto o que mais chama atenção, é esse choque de valores dentro da economia solidária. Por exemplo, o salário, né? Que a gente está acostumado, quem estuda mais ganha mais, quem está no escritório ganha mais, e lá é uma lógica diferente, é quem trabalha mais no pesado ganha mais, né? E toda vez ele fala, mas nossa, é muito diferente. Então, de pensar que essa função de pensar que outra lógica é possível, né? Eu acho que dentro do nosso sistema também é uma função que dá um alento nesse sentido, né? Nos dá esperança, né? Nesse sentido. Aí a Carla tem uma segunda pergunta aqui. Você falou, né, dos dados, aí ela perguntou, né, considerando a economia solidária como política pública, parece que vivemos num contexto de retrocesso. É isso? Acho que ela entendeu certo. Nesse sentido, qual o papel do Paraná? Você falou dessa lei, né? Acho que ela está perguntando na prática como que se daria isso, e também ela gostaria de saber, e como movimento social, qual momento vivemos da economia solidária como movimento social? Eu diria que, assim, enquanto movimento social, é um momento bastante
delicado, né, porque, enfim, a gente passa por uma situação, né, que é a questão da pandemia, que mudou muita coisa, né, e uma das características da economia solidária é estar junto, né, a gente está sempre muito junto, muito próximo, as pessoas trabalham de forma coletiva, né, então, enquanto movimento, a gente também tinha muito essa questão de, os fóruns, né, acontecer de forma, né, regular, mas de forma presencial, né, então as pessoas estavam junto, trocavam experiências, né, e essas ideias, né, esses conceitos sobre a economia solidária iam se solidificando, né, se construindo com isso. Agora a gente teve que mudar, né, essa versão, passar a fazer tudo pelo computador, né, tudo online, como a gente está fazendo essas lives agora, né, então isso muda bastante, né, eu acho que a gente ainda está aprendendo a fazer tudo isso, né, para poder se reestruturar enquanto movimento. Por quê? Porque também a gente foi muito abalado, né, por aquilo que ela chamou de retrocesso, né, de fato, né, um retrocesso. A gente tinha ganho, né, várias coisas, né, enquanto política pública, que a gente acabou perdendo, né, enquanto economia solidária, né, e isso é um retrocesso muito grande e muito grave, né, então reestruturar isso novamente, conseguir fazer com que aquilo que eu falei, né, a economia solidária se torne uma política de Estado e não uma política de governo, é um desafio, né, é um desafio muito grande, né, e aqui no Paraná, a gente já tem aparentemente, né, um ganho com relação a isso, né, porque a gente já tem uma lei, né, já aprovada, publicada, etc., mas a gente precisa fazer com que ela funcione, com que ela seja implementada, né, e o primeiro passo para isso é a constituição do Conselho, né, o Conselho de Economia Solidária, o Conselho Estadual, porque é esse conselho que tem o papel de gestar, né, essa política estadual de economia solidária, e tem um desafio muito grande, né, que é o que? Buscar recurso, né, aquilo que eu falei, embora a gente tenha esse ganho, aparentemente ganho, né, por ter uma lei já aprovada, a gente não tem recurso, né, porque não é uma política de Estado, né, então a gente tem esse desafio muito grande, né, pela frente, mas assim como em alguns municípios, né, a gente já tem algumas iniciativas, né, sobre as leis, né, municipais de economia solidária, eu acredito que em alguns estados também, né, região Nordeste já é mais latente isso, né, na região Nordeste, aqui a gente ainda tem um desafio, né, mas eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso, né, se a gente de fato conseguir abraçar isso e romper muitos obstáculos que tem pela frente. Tá. Espera aí, deixa eu achar aqui. Temos outra pergunta aqui. Como que a pessoa está perguntando como que posso somar ao movimento de economia solidária, mesmo não sendo integrante de cooperativas, associações, né? Como essa economia me afeta no cotidiano? Então, como participar desse movimento sem estar ligado? É aquilo que eu disse, né? Eu acho que parte do princípio de você entender aquilo como importante, né? Então, quer dizer, se mesmo que eu não estou vinculada a um empreendimento econômico solidário, não faço parte de uma associação, de uma cooperativa, mas eu sou um consumidor, né? Enquanto consumidor, será que eu não tenho um papel ativo, né, dentro da economia solidária? E é muito importante, né? O consumidor é muito importante, mas o consumidor, ele precisa estar imbuído daqueles princípios, né? Ele precisa ser, de fato, um consumidor da economia solidária, ele precisa, de fato, valorizar aquilo que é a economia solidária e o que provém dela, né? Qual é uma grande dificuldade que a gente tem, né? Muitas vezes as pessoas veem a economia solidária como caridade, né? Então, eu vou, por exemplo, a gente tem o projeto Quitutes, né, que tem a feira aqui no campo, tinha, né, quando era presencial, agora a gente está com tudo suspenso, mas a gente tinha a feira aqui no campus, e as pessoas, feira de economia solidária, vou lá comprar alguma coisa para ajudar alguém. Não, né, o intuito não é esse, né, o intuito é você se identificar com aquilo que é produzido, da forma como é produzido, e, de fato,
querer aquilo, né, querer consumir aquilo. Eu, de fato, prefiro consumir um artesanato que vem da economia solidária, que eu sei que é feito com reaproveitamento de produtos, né, matéria-prima, etc e tal, do que aquela coisa que já vem prontinha, embalada de fábrica e etc e tal. Eu prefiro muito mais, né, consumir uma verdura de uma horta comunitária, né, ou de um produto que seja orgânico, né, que seja produzido localmente, do que comprar uma verdura lá no supermercado, de onde veio, né, com agrotóxico e etc e tal. Então é consciência, né? Então mesmo que a gente não faça parte do sistema de produção, a gente tem um papel muito importante que é o de consumir, né? E consumir de forma consciente. Então acho que esse é o principal momento, né, que essa pessoa pode apoiar a economia solidária, se identificando com ela e sendo um consumidor consciente. Certo. Essa questão de economia solidária ser vista como caridade, ela é muito comum. A palavra solidariedade, não, eu acho que historicamente a gente tem isso, né, de ser solidário. Agora, na época de pandemia, o que é ser solidário? É ajudar alguém que precisa mais do que eu, né? Dá essa ideia de hierarquia, né? Então, e não é isso, a gente tem que, né, sempre estar retomando isso, né, que é uma solidariedade entre iguais, né, entre trabalhadores, né, e depois para a gente almejar uma solidariedade como política de Estado, né, acho que essa que vai ser a transformação, quando nós tivermos essa solidariedade como uma política de Estado, né, e não só dessa desigualdade, né, eu vou ajudar nessa, que vem um pouco dessa, essa ideia de religião, né, tem que ajudar, né? Então, às vezes eu escuto, né, agora nessa época de pandemia, isso é muito comum, e realmente não é nesse sentido que é a ideia de solidariedade da economia solidária, né? E participar dessas redes, hoje a gente tem, né, pela internet também, diversas redes de consumo solidário, né? Então, procurar, né, se informar. Nós temos o Quitutes, como a Bara bem lembrou, né, que também foi para o virtual, agora com a feira, com a mostra, né, de economia solidária virtual. Então, é um jeito de participar, né, dessa rede de economia solidária. A gente sempre fala em rede, né? Então, é importante. Espera, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Pergunta. Professora Mara, em que medida aprovar a Política Nacional de Economia Solidária contribuiu para a institucionalização da economia solidária como política de Estado, sobretudo no atual contexto de retrocessos, desmontes e reorganização do movimento social? Bacana. Então, assim, na realidade, a gente tem uma aprovação parcial, né, a nível nacional, né, da política de economia solidária. Como eu falei, ela voltou para a Câmara dos Deputados, ela ainda precisa passar por lá, ser sancionada, né, pelo presidente e ser publicada no Diário Oficial para ter valor de lei, né. Então, a gente ainda não tem essa situação no Brasil como um todo, né? Mas, assim, é um caminho, né? Então, ela contribuiu para melhorar, né, essa questão. Desculpa, qual foi o termo mesmo que ele usou, Terezinha? Está fechado o som. Está fechado. Em que medida contribui para a institucionalização da economia solidária como política de Estado? Isso. Então, eu acho que é importante, né, porque a partir do momento que você tem essa lei, você tem um marco regulatório, né, e ela está institucionalizada, né, então, a nível nacional, a gente ainda não tem isso. A gente caminha para, mas a gente não tem isso, né. Então, ela, sim, é de suma importância. Mas, ainda assim, né, aquilo que eu falei, a gente tem muitas leis, infelizmente, né, a gente tem muitas leis no Brasil que não são aplicáveis, né, que são leis de gaveta, né, então a gente não pode deixar que a legislação, né, sobre a economia solidária vire uma lei de gaveta, ela se torne política de governo, né, então quando um governo achar conveniente, ele puxa essa lei, vai investir nessa política pública, né, e vai fomentar a economia solidária. Quando ele achar que não deve, bota na gaveta e pronto. A gente precisa fazer com que a sociedade olhe para a economia solidária e, de fato, enxergue a economia solidária. Naquilo que eu falei, a gente precisa estar imbuído dos conceitos da economia solidária
para cobrar isso, né, a aplicabilidade de fato dessas leis, né, porque senão não tem, né, ok, existe a lei, mas não é implementada, não é fiscalizada. A gente tem N exemplos de leis assim, né, no nosso país. Então a gente precisa que todo mundo se conscientize, porque só assim, né, não só as pessoas que estão diretamente vinculadas à economia solidária, né, mas a sociedade se conscientize disso, porque a partir daí a sociedade passa a cobrar. Né? E é a cobrança do povo, da sociedade, é que vai fazer com que essas leis de fato sejam aplicadas. Tá certo. Nós temos outra pergunta aqui, uma consideração e no final uma pergunta da Caroline Trajano. Ela fala o seguinte: pensando sobre os dados, peraí que fechou aqui, pensando sobre os dados e a participação das mulheres nos empreendimentos. Ela fala, os homens comporiam majoritariamente os empreendimentos solidários conforme os dados trazidos. Como indica Eugênia Mota, e ainda de acordo com a percepção dos participantes dos grupos pesquisados, a participação masculina no cotidiano dos grupos é residual. Os homens seriam exceção. Também uma ponderação relevante é que no primeiro mapeamento, quanto ao porte dos empreendimentos, a participação feminina seria majoritária em grupos informais e com até 10 sócios, quer dizer, nos pequenos empreendimentos, né? Aí ela pergunta, como levantar essas informações e mapear mais de acordo com a percepção, com as realidades práticas levantadas pelos praticantes? Bacana. Então, assim, de fato, né, às vezes, quem trabalha com a economia solidária, né, tem esse choque, né, ao olhar para os dados, né, porque a gente, por exemplo, que está nos empreendimentos, né, sempre, a gente nota uma participação das mulheres, né, muito grande. Mas, de novo, né, quando eu falei dos mapeamentos, eu estou falando de dados oficiais, eu estou falando de formalização, né, então, quando você tem a maioria de homens vinculados a esses empreendimentos, é quem de fato tem o nome, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, eu faço parte, isso é muito comum, gente, né? Por exemplo, pegue uma cooperativa, por exemplo, de agricultura familiar. Quem é que tem a DAP, né? Que é o documento necessário para você, né, compor a cooperativa, né? Tá no nome de quem essa DAP, esse documento? Está no nome do marido, né, do pai, né, dificilmente está no nome da mulher. Então, quando da formalização dessa cooperativa, né, você tem o quê? Majoritariamente homens, né, participando. Mas quem faz o trabalho? Né, quem vai lá na cooperativa, quem entrega as verduras, quem, enfim, sei lá, comercializa, são as mulheres, né? As mulheres estão, de fato, trabalhando na economia solidária, mas a formalização acaba se dando através dos homens, né? Isso é um reflexo da sociedade machista que a gente vive, infelizmente, né? Mas em termos formais, eu concordo com ela, né? Na prática, a gente tem muito mais mulheres do que homens, né? Mas a formalização, infelizmente, ainda se dá muito mais pelos homens do que pelas mulheres, né? Isso tanto nos empreendimentos, principalmente nos empreendimentos maiores, mas nos menores também, né? O nome aparece, né? A vinculação aparece sempre com o homem, né? E a mulher, de fato, ela trabalha, né? São raras as exceções. Eu não lembro se foi uma pesquisa, mas eu lembro de ter visto que fica com as mulheres o trabalho, enquanto os homens não veem que começa a dar lucro. A hora que começa a dar lucro, eles assumem, né? E aí formalizam, mas no nome deles, e são as mulheres que continuam trabalhando. É o medo do novo, né? O medo do novo, daquilo que vem pela frente, né? As mulheres acabam assumindo muito isso, né? Essa responsabilidade, esse risco, né, fazendo acontecer de fato, né? Exato. E aí o retorno, né, quando acontece, e é parte da economia solidária, ele tem que ser compartilhado, né? Esse retorno é compartilhado. E aí os olhos crescem, né? E aí todo mundo acaba querendo vir, né? Mas tem que ter muito cuidado para não perder a característica de ser um empreendimento econômico solidário, né? Solidário. Problema. Nós temos uma outra pergunta, Mara, Daniel de Melo Mendonça. Boa noite, professora. Eu tenho uma pergunta. Trabalho na Prefeitura de Maringá e sempre há grande resistência política para uma mudança técnica e acadêmica.
Professora, a senhora acredita que é possível a economia solidária não depender do poder político? É aquilo que eu disse, né? Ela deve não depender, né? Deve ser uma política de Estado e não uma política de governo, né? Mas a gente tem que lembrar, né, que quem faz as políticas de Estado, né, são os governos, né? Os diversos governos. Né? Então, eu não vou dizer que é incompatível, porque não é, né? Eu acho que o poder público, né, nas diversas instâncias, municipal, estadual, federal, ele tem que enxergar a importância da economia solidária, né? A partir do momento que você investir na política de economia solidária, né, nos diversos programas vinculados a ela, você pode minimizar muitas mazelas da sociedade, né? O desemprego é um deles, né? A criminalidade pode ser outro, né? Então, eu acho que esse investimento ele precisa ser enxergado, né, pelo poder público. Eles precisam notar, né, que é importante e não é caridade e pode gerar benefícios muito grandes, né, para a sociedade, e todo gestor deveria se preocupar com a sociedade, né? Então é isso que precisa ser mostrado. Quer dizer, mostrado eu acho que ele né, é mostrado sempre, mas acho que as pessoas precisam enxergar de fato isso, né, para que possam acreditar na efetividade da economia solidária, né? É aquilo que eu falei, olha, ela gera tantas externalidades positivas, né? Ela gera tanto bem, né? Em diversas formas, que se o poder público enxergar isso, conseguir notar isso, ele não vai ser reticente à mudança, né? Porque ele vai saber que ele vai poder apoiando, né, a economia solidária, ele vai estar gerando trabalho, gerando renda, tirando pessoas da exclusão, né, social como um todo, levando, né, para a aquisição de renda, que ela possa se sustentar e não depender de auxílios governamentais, etc. e tal, né? Então, são todas essas externalidades, né, que eu acho que são possíveis e que os nossos gestores, né, o poder público e os políticos, né, em última instância, precisam enxergar, né, porque uma vez que enxergar isso, acho que não é difícil, né, de fazer a mudança, acho que é possível, né, perfeitamente possível e se busca, né, deve se buscar isso sempre. Eu vou falar só para o Daniel, eu vou, né, já dando um spoiler, eu vou falar um pouco sobre isso no próximo encontro, que o tema é trabalho pós-pandemia, né? Vou falar um pouco dessa importância que a economia solidária vai ter nesse cenário, né, ou que deveria ter, né, não sei se vai ter, mas que ela tem um potencial, uma potência aí para ser, né, uma forma de trabalho nessa pós-pandemia. Então, a gente volta a discutir, Daniel, né? Guarda, traz outras perguntas para a próxima terça-feira, né? Que a gente vai discutir mais aprofundamento com essa questão. Nós temos uma pergunta da Carla, da professora Carla. Carla, ela foi aluna nossa de psicologia, fez mestrado na psico, né? Hoje ela é professora de psicologia. Então, boa noite, professora Mara. Ela está perguntando quais estratégias seriam efetivas na educação para o consumo solidário? Boa noite, Carla. Obrigada pela pergunta, né? Eu acho que eu teria que pensar um pouco mais, né? Estratégias efetivas para o consumo solidário. Eu acho que é educação, né? A educação para a economia solidária, a educação que consegue mostrar a importância da economia solidária, ela vai gerar um consumidor consciente, né? Ela vai fazer com que esse consumidor ele consuma de fato produtos que tenham esse mote da economia solidária, que não é uma coisa vazia, né? É aquilo que eu falei lá nos princípios, né? Tá tudo muito interligado e é muito sólido, né? Você buscar um trabalho cooperativo, a não discriminação, né, a autogestão, né, que não há hierarquia, né, entre os trabalhadores, né, então
isso tudo vai gerar produtos, né, que vão chegar para o consumo, né, que são produtos diferenciados, né? Então, você pode ter o mesmo pão, né, que vem, que você vai consumir, que vai matar a sua fome, então, tecnicamente, vai servir para a mesma coisa, né? Mas um pão que vem da economia solidária é um pão diferente daquele pão que vem da economia capitalista, né, do mercado ali, do supermercado que a gente compra ali na gôndola, né? É todo um processo que está por trás da feitura, né, desses produtos que vão impactar no consumo, né, como final, né? Além de gerar essa coisa que eu já falei, né, anteriormente, que é essa questão do desenvolvimento, quando a gente está olhando para empreendimentos econômicos solidários, a gente está olhando para pequenos, né, pequenos empreendimentos, né, nunca são, quando eu falo de cooperativas, eu não estou falando de grandes cooperativas, né, quando eu falo de agricultura, eu estou falando de agricultura familiar, né, então são pequenos produtores, né, então, quando eu consumo do pequeno, quando eu fortaleço o pequeno, eu estou fortalecendo o local, né, onde eu estou, né, porque se eu estou comprando do pequeno, o pequeno vai melhorar, né, vai poder produzir mais, vai poder trazer mais trabalhadores para o seu empreendimento, mais gente vai poder gerar renda ali, né, eu vou fortalecer essa economia local, né, então, ali onde eu estou inserido, essa sociedade, essa localidade, ela tende a melhorar, né, então, eu acho que as melhores estratégias para esse consumo solidário vem da educação, né? Assim como muita coisa, né? Mas talvez a Terezinha possa complementar ali, me ajudar nessa questão. Não, eu também não tenho uma resposta, mas eu fiquei pensando que, como eu comecei, né, o encontro de hoje falando dessa invisibilidade da economia solidária, né, acho que né, um grande passo a ser dado é a informação. Né, levar essa informação, a gente não tem a grande mídia, mas nós temos, né, outras possibilidades de levar essa informação que existe, né, esse tipo de economia, todos esses cuidados na produção, quando a Mara falou dos princípios, né, da sustentabilidade, da não exploração do outro, né, do ser humano. Então, acho que esse início de repassar essas informações ao maior número possível de pessoas, né, eu acho que é a primeira estratégia, porque quando você fala de economia solidária, a gente, eu, a Mara, a Carol, a Flávia, e a Carla, a Mônica e todos os professores que já passaram pela incubadora, né, sentem, acho que sentiram isso. Nem na própria universidade as pessoas sabem o que é economia solidária. Olha que a incubadora está desde 98 fazendo esse trabalho. Né? Então, acho que a dificuldade que nós temos, né, de disseminar esses princípios, essas informações, acho que para esse consumo solidário, e quando as pessoas entendem, né, o que é essa economia solidária, o consumo solidário, esses princípios por trás do produto, por isso que na feira esse contato é tão importante, porque, né, os expositores explicam o processo de produção, né, desse resultado. Né? Então, acho que essa disseminação da informação, acho que é o primeiro passo, né, para nós termos uma educação para um consumo solidário. E mostrar impacto, né, porque a gente não tem ideia do impacto da produção tradicional, né, em meio ambiente, em nada. Né? A hora que você pensa aí que para produzir 1 quilo de carne, eu não vou saber, né, o pessoal acho que pode saber o impacto que isso tem em termos de consumo de água, né, consumo de... É muito grande, mas a gente não tem essa informação. Eu não sei se tem alguma estratégia assim pronta, Carla, mas acho que pensar, né? Construir juntos nesse sentido. O que eu consigo pensar é isso: vamos disseminar, passar essa informação para o maior número possível que a gente consiga. E deixar de pensar que aquilo que a gente tem hoje, né, é o correto, só existe aquilo, né? Então é aquilo que você falou lá no início da nossa conversa hoje, né? Uma outra economia é possível, né? Então, se apropriar dessa ideia, né, e de fato começar a pensar fora dos moldes que a gente tem hoje, né? Que é o padrão, né? Que é a concorrência, a economia capitalista que está aí, né? A Carla Monteiro, que fez a pergunta, né?
ela fez um comentário. Fiz minha pesquisa de mestrado com mulheres de agricultura familiar e percebemos muitas desigualdades de gênero. Por isso mesmo, penso que, como vocês mesmos disseram, é necessário propagar os princípios da economia solidária. Muito bem, Carlinha. É isso mesmo. Não? Ela fala, inclusive, dentro das cooperativas, como capacitação, né? E seguindo para a comunidade. Chegou agora o resto do comentário dela. Bacana, eu acho que ela está coberta de razão, é isso mesmo, né? A mulher tem um papel fundamental, né? Aquilo que eu falei, ela de fato faz, né? Ela trabalha, né? E ela não é vista, né? Muitas vezes, né? Ela fica por trás, né? Então isso é importante, né? A gente poder capacitar essas mulheres, e a capacitação na mais amplitude possível que a gente tenha da palavra, né? A capacitar não só para o trabalho, né? Para que ela possa se aprimorar naquilo que ela está fazendo, mas torná-la empoderada, né, de todo aquilo que é possível, né, politicamente falando, né, ela se tornar uma pessoa ativa, né, dentro do empreendimento, dentro da cooperativa, como ela sugeriu, né, e é bom, né, a gente conseguir notar que isso, ele vem acontecendo, né, mesmo que aos pouquinhos, né, a gente já tem alguns exemplos dentro dos nossos empreendimentos incubados, né, de mulheres que são expoentes, né, vocês vão ter a oportunidade de conversar com algumas delas aqui, quando a gente fizer, né, a apresentação dos nossos empreendimentos aqui, né, a gente tem várias mulheres, né, trabalhando em empreendimentos, e algumas que assumem cargos, né, dentro desses empreendimentos formalizados, né, que são de destaque, e isso é muito bom, e é extremamente gratificante para a gente que trabalha na incubadora, né, que acompanha esses empreendimentos, é muito importante ver isso, né. É um processo, né? A gente não tem como separar uma sociedade que é machista, de repente monta, né, uma cooperativa de economia solidária e não vai ser. Não, ele reflete essa sociedade. O que tem de diferente é não fazer de conta que não existe e trabalhar essas questões, trazer, né, como eu falei no primeiro dia, não é jogar o conflito para baixo, não é, né, para baixo do pano e fazer que ele não existe, como se estivesse tudo normal. Não, é trabalhar dia a dia, cotidianamente, essas questões, né, inclusive da desigualdade aqui que a Carla nos trouxe, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Podem colocando ali. Aqui acho que me passaram as que vocês... Alguém tem mais algum? Todo mundo, gente, lembrando, todo mundo foi lá e fez o link de presença. Só lembrando, por que nós estamos pedindo? Porque nós vamos fazer o certificado dos inscritos no final, né? E no certificado vai a porcentagem de participação. Então, através desses formulários de presença é que nós vamos poder, né, emitir esse certificado. Então, para ser fidedigno a participação de vocês, por favor, não esqueçam de preencher. Não? Eu acho que é isso, Mara. Até agora não apareceu mais nenhuma, não? Acho que foi muito, muito interessante, muito legal conversar sobre isso, né? Ver essas possibilidades. E uma coisa gratificante é descobrir que tem bastante gente interessada. Acho que a gente já começou num passo. Nós tivemos 70, né? Praticamente 70 inscritos nesse ciclo de lives, né? Então, para a gente é uma surpresa, não uma surpresa, né? Porque a gente acha que tem que ter mesmo, mas é muito gratificante, né? Ver a participação, o pessoal está buscando conhecer o que é a economia solidária, né? Suas particularidades, seus princípios. Tá? Então, a gente agradece a participação de todos, né? E na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, o tema vai ser sobre trabalho, né? Trabalho na pós-pandemia, as alternativas de trabalho na pós-pandemia. Tá? Mara? É isso, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre um tema tão importante, né, tão caro, né, para todos nós, né, economia solidária.
E dizer para que, né, aqueles que estão acompanhando as nossas lives, né, para que difundam, né, divulguem, né, para os seus contatos, para somar conosco aqui, né, para a gente poder interagir, né, e trocar experiências mesmo, né. A gente está tratando de algumas temáticas específicas e a interação, né, eu acho que é a melhor parte disso, né, quando as pessoas trazem os questionamentos, a gente pode conversar um pouquinho, acho que nunca a gente tem respostas prontas, né, que são soluções, né, mas eu acho que a gente pode sempre conversar, né, e tentar crescer, né, de forma conjunta, a gente busca isso continuamente, né, então difundir, né, o nosso evento aí, para que mais pessoas venham somar conosco, né, venham nos acompanhar aí nas nossas lives, e a gente possa ter mais gente participando, né? É sempre muito importante que as pessoas conheçam, né, a economia solidária, nossa incubadora, né, a Unitrabalho, aqui no campus da UEM, ela se propõe a isso, né, a trabalhar com esses empreendimentos econômicos solidários. Então, quando nós voltarmos às atividades presenciais, né, o Quitutes vai estar no campus, né, a feira vai estar no campus, vocês vão ter oportunidade de entrar em contato pessoalmente, né, com alguns empreendimentos. E fora isso, né, a gente também tá aqui, né, para a gente conversar, mesmo que à distância agora, né, conversar a respeito de um tema tão importante, né, que tem e vai ter cada vez mais importância e participação na nossa vida, né. Então acho que é bacana a gente poder conversar sobre isso, né? Como a professora Maria Terezinha disse, no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre trabalho, né? Que é um tema muito importante, né? Principalmente a partir dessa mudança que a gente sofreu agora, né? Com a pandemia. E aí depois a gente ainda vai ter outras temáticas, né? Que vão ser trabalhadas e os nossos empreendimentos que vão estar aqui para se apresentar um pouquinho e conversar com todo mundo. Então, está todo mundo convidado, né? Reforço o convite da professora Maria Terezinha, né? Para que a gente possa permanecer junto aí nas terças-feiras, às 19 horas, durante um período ainda aí pela frente. Mais uma vez, muito obrigada. Isso, eu queria aproveitar e convidar também, né, nessa questão da disseminação da economia solidária, que que nos sigam nas redes sociais, né? Nós temos o Facebook, o Unitrabalho, o EM, nós temos no Instagram, o Quitutes e Belezuras está no Instagram, né? E que mais? Unitrabalho UEM no Facebook, Instagram e a página do Unitrabalho na UEM, www.unitrabalho.uem. Então estamos lá, é um meio de contato, alguma dúvida que vocês têm, alguma coisa que vocês acham que possamos ajudá-los, por favor, estamos à disposição. Muito obrigada a todos, e todas e todes, né? E aguardamos vocês na próxima terça-feira. Obrigada, boa noite.